Olá, bom dia, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E inscreve no meu canal, gente, por favor. Escreve aí pra gente discutir ideias, aprender um com o outro, porque o ser humano é assim, né? Cada um tem sua própria experiência. E quando você compartilha a sua experiência, o outro acaba aprendendo com você talvez uma dúvida que ele carregou há anos. E aí vem você e conta a sua experiência, aquela pessoa destrava naquela área. E então, inscreve no canal e o vídeo que você gostou, comenta e compartilha a sua experiência para a gente se conhecer melhor, né? Hoje eu quero trazer aqui uma abordagem bem rápida mesmo, mas muito profunda, que é a relação entre Deus e os seus filhos, no caso nós, né? Você sabia que a forma que você foi criada, a forma como seu pai terreno é assim que você vê o Deus lá no céu? Se seu pai foi amoroso, você vai ver um Deus amoroso, cuidadoso, aquele pai que cuida da mãe, que cuida da família. Você vai ver Deus dessa forma. Mas em contrapartida, se seu pai foi um pai rígido, truculento, você também vai ver Deus dessa forma. Se seu pai te abandonou, você também vai acreditar que até Deus te abandonou. Sabe, o Espírito Santo tem me mostrado muitas coisas em minha vida que eu nem tinha ideia que estava guardada dentro do meu coração. E uma desses é, é trauma. O nome é trauma. A gente não pode chamar de outro nome, né? A Bíblia fala que a gente deve chamar o pecado pelo nome. Não que seja o pecado, mas é interessante a gente é, é, chamar o que é real pelo nome para até a sua mente poder resolver isso melhor dentro de você. E eu realmente torço para que meu pai não assista esse vídeo. Eu amo o meu pai, sabe? Ele é um cara assim. Ele é um cara que eu admiro demais mesmo, sabe? Sabe aquele homem honrado, aquele homem que nunca maltratou sua mãe, você nunca viu ele levantar a voz, a mão, aquele homem cuidadoso com a mulher. No entanto, meu pai era muito truculento para nos educar. Mas não é nem disso não é nem esse o foco da minha experiência aqui. Depois eu posso te contar para vocês os problemas que eu tenho com relação ao meu relacionamento com Deus por conta do meu pai ter sido tão truculento. E hoje eu entendo que meu pai, ele também teve, os pais deles não foram tão bacanas na educação dele, né? E hoje ele se diz ateu. Olha que coisa incrível. O meu pai se diz ateu. Por quê? Porque, só ressaltando, meu pai tem 93 anos. E os pais dele se separaram. E lá naquela época, os pais se separaram, você ser filhos de pais separados, era um problema muito maior do que é hoje. Hoje isso é tratado com mais naturalidade. Mas antigamente era um problema terrível. O preconceito era terrível. E hoje meu pai, eu acredito que por conta disso,
de não ter essa convivência com o pai dele, ele decidiu ser ateu, porque ser ateu é uma decisão. Não acreditar em Deus é uma decisão. Até para sofrer menos. Vocês sabiam que as pessoas escolhem não acreditar em Deus para sofrer menos, para frustrar menos. Isso é assunto para outra pauta também. O que eu quero focar aqui é meu pai, tendo 17 filhos, como quem já ouviu outros vídeos sabe. Meu pai tem 17 filhos. Para criar toda essa galerinha, uma pessoa só, não era fácil. Então, meu pai era muito, mas muito autoritário mesmo. Mas esse nem era o problema maior que hoje eu percebo em mim. Sabe qual o problema maior que eu descobri esses tempos agora? Meu pai nunca permitiu os filhos chamar ele de pai. Aí você me pergunta, mas Dera, por quê? Aí você fala, eu não sei te dizer. Ele fala assim, ele já foi questionado a respeito disso. E ele fala assim que é porque os filhos dele são como amigos para ele, sabe? São como amigos. Então, ele não queria ser chamado de pai porque ele queria ser amigo. Mas quando você não tem, mesmo que você tenha a figura, mas você não pode chamar essa figura. Nós tínhamos medo realmente de chamar meu pai de pai. Meu pai era aquele tipo de pai que você não podia rir além da conta. Na hora de dormir, às vezes acontecia da gente pegar naquelas risada desenfreada, sabe? E era taca na certa, porque ele queria dormir. Só da gente tá rindo muito, e era muita gente, né? Eram 7 meninos só ali rindo. E aí, gente, fica assim, que isso afetou o meu relacionamento com Deus? Eu nunca me senti à vontade de chamar Deus de pai. Sabe? Eu sou cristã e eu tenho buscado a Deus, sabe? Porque eu quero ter um relacionamento íntimo com Deus. Só que pensa numa pessoa que não consegue, que não conseguia. E eu tô lutando ainda. Chamar Deus de pai. Por quê? Porque eu nunca pude chamar ninguém, nem meu próprio pai, aquele cara que estava ali todos os dias, ali perto de mim e suprindo minhas necessidades. Eu era proibida. A gente se sentia assim, proibida de chamar ele de pai. E aí, para você ter uma relação com Deus íntima, a relação íntima, ela exige a intimidade, né? Não vou falar nem relação íntima, que pode dar abertura para outra coisa. Mas você ter intimidade com Deus, você precisa se abrir. E como é que você vai se abrir com alguém que todo mundo fala, ele é seu pai que te ama. Mas aí você olhar e a sua mente absorve essa ideia de que você está proibida de chamar de pai. Então, chamar Deus de pai, para mim, tem sido um desafio. A palavra demora a sair da boca. Demora. E eu te digo, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha esse problema gigante que tem me atrapalhado tanto.
ter uma intimidade maior com Deus, sabe? Eu conto essas coisas aqui para vocês, e é como eu falei, eu, eu torço pro meu pai não ver esse tipo de vídeo, porque assim, eu ainda não conversei com ele sobre isso. Eu moro numa cidade, ele mora em outra, e para conversar essas coisas tem que ser pessoalmente, sabe? Eu moro numa cidade, ele mora em outra, e eu te digo, eu amo demais meu pai, meu pai eu admiro demais, sabe? E assim, eu quero conversar com ele pessoalmente e entender por que ele nunca quis que 17 filhos não chamassem ele de pai. E eu vejo o reflexo disso em toda a minha família, sabe? Meus irmãos, assim, tanto desnorteados. Você vê que essas coisas que Deus tem resolvido em mim, que o Espírito Santo tem resolvido em mim, que meus irmãos têm elas e nem sonham que tem, sabe? E você, que é pai, deixa seu filho permitir. Você que é mãe solo, permita que seu filho saiba que você é o pai, que você é a mãe dele. Quantas crianças hoje que não tem seu pai presente? Você que um dia não tem convivência com seu pai, ou seu pai resolveu viver uma vida longe de você. Essas feridas estão aí dentro de você. E o que eu peço para vocês sempre, gente, sempre, analisa o coração de vocês. Observa o que vocês estão sentindo. Conheçam-te. Se conheça. Não deixe os sentimentos correr à vontade dentro de você, porque isso traz prejuízos terríveis. Eu estou no processo de resolver isso, tá? E estou treinando chamar Deus de pai. Sabe como é que eu via Deus? Só dando uma palhinha para o outro assunto, que é sobre a severidade do meu pai. Porque além de não deixar de chamar de pai, meu pai era severo nos castigos. Eu sou a mais clarinha, sabe? Da turma. E assim, até onde eu sei, ele mesmo contou. Ele só não me bateu mais porque a minha pele é muito sensível. E quando ele me batia, ficava aquelas coisas bem parecendo que tinha me matado, que tinha me pegado e feito bagaço comigo. Ficava muito vermelho e roxo e subia a pele assim, sabe? Aí ele parou de me bater. Eu confesso a vocês que eu lembro dele ter me batido umas 2, 3 vezes. Mas os meus irmãos têm dores profundas a respeito disso, sabe? Porque meu pai batia irado. Ele batia irado, sabe? E é terrível. Então, quando eu ia orar, e te confesso que ainda estou nesse tratamento também, porque não é fácil sair disso. Eu confesso que quando eu vou orar, que eu ia orar, eu via Deus. Eu imaginava eu numa fila. Era como se eu estivesse numa fila. Quando chegasse a minha hora de ser atendida por Deus, Deus olhava para mim e
virava o rosto. Mas quando eu errasse, qualquer coisa que eu errasse, que eu fizesse isso aqui, ó, um pensamentozinho errado, Deus estava lá com a espada gigante para me esfolar, né? Para cortar meu pescoço fora. Essa é a imagem que eu tinha de Deus nas orações. E eu te falo, a religiosidade também me atrapalhou muito nessa questão da visualização de Deus, sabe? Hoje eu tenho conhecido um Deus diferente. Um Deus que Ele me conhece. Um Deus que além de me conhecer, Ele não está preocupado com o pecado que eu tô nele. Não tá. O interesse dele é, vem, vem, vem que eu resolvo. Vem que eu resolvo. Não fica esperando sair do pecado para depois ir, não. Vai com pecado, vai do jeito que você tá. Pelo amor de Jesus, você que ora e acha que Deus não te responde. A sua mente está te traindo. Desde a sua infância você aprendeu que Deus é um Deus ríspido e não Deus de amor. Nós temos traumas que a gente nem sonha que tem. E nós precisamos ter atenção com isso. Nós precisamos realmente ter muita atenção a respeito disso, sabe? E é isso. Eu queria fazer esse vídeo tão curto, mas, gente, é tanta emoção, sabe? É tanta emoção. Já tem uns 3 anos que eu tô passando por um processo assim de como se fosse limpeza do meu emocional, sabe? Tanta coisa que eu nem sonhava. Essa questão do pai mesmo, do pai não permitir chamar de pai. Pesa tanto para mim, pesa tanto para mim. Pesa tanto na relação. É como se meu pai não me amasse. O meu cérebro entende dessa forma. E agora? Na mente, a mente é assim. A mente você não apaga as informações. O subconsciente. A mente é assim, você não apaga as informações. Você a reescreve. Você acessa ela e reescreve. Mas apagar não apaga. O meu cérebro, a minha mente, não o cérebro, a mente, né? Porque o cérebro é o físico. A minha mente entendeu que meu pai não me ama. E vocês não têm ideia do trabalho que tem sido. Acreditar que Deus me ama. E eu tenho conversado tanto isso com ele, sabe? Com Deus mesmo. Eu me sinto num hospital. Um hospital, sabe? Sendo curado. Eu, quando eu vejo todas essas coisas,
Eu olho pra minha filha, que tem 15 anos, e eu falo assim, meu Deus, a minha obrigação é acertar com minha filha. É acertar com ela. Sabe? Porque uma pessoa que tem essas características, a vida dela é um círculo. Ela não consegue sair do lugar. Porque ela não tem direção. Sabe? Ela não tem o amor, pessoal, do pai e da mãe. Ele é essencial para formar um ser humano top, sabe? E não só intelectualmente, mas também socialmente, principalmente socialmente, sabe? Principalmente socialmente. A gente vê esse monte de gente afundado em droga, afundado em depressão. Você pensa que é ser vergonhice, ou que é isso, ou que é aquilo. Falta de amor que não tiveram. Seu filho aprende desde que está na barriga, entendam isso. Seus filhos aprendem desde que está na barriga. Se não for passada a informação correta para eles, eles vão se sentir dessa forma, não amados. E a pior coisa que tem é uma pessoa não se sentir amada. Foi feita uma pesquisa, eu nem sei onde foi feita. Não vou mentir para vocês, dando dados não. Mas eu sei que essa pesquisa foi feita. Você sabe qual é o maior anseio do coração do ser humano? Até daqueles mais egoístas. Se sentir amado. Esse é o anseio do coração do ser humano. Então, você que tá aí para ter um filho, saiba amar seu filho. Saiba amar. E tenha consciência do que é o amor. Eu quero saber o que é amor. Amor não é você dar liberdade do seu filho fazer o que ele bem quer e dar tapa na sua cara, não. Não, isso não é amor. Isso é libertinagem. Amor é cuidado. Amor é correção. Amor é proteção. Amor é presença. É você ver o outro, perceber o outro. Então, eu desejo que vocês tenham sucesso como pais. E eu desejo que a vida de vocês sejam prósperas, não só financeiramente. Ganhar dinheiro é mais fácil do que construir uma família unida, uma família feliz, com filhos melhores para o mundo. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a casa de vocês. Deus seja louvado pela vida de vocês. Até a próxima.